A partir de agora, para todo o estado de Goiás, pela Fonte TV, canal 5.1, em todo o interior, em torno, canal 15.1, começa mais uma edição semanal do programa Pode Cá Liberados, com uma entrevista explosiva só com assuntos polêmicos. A seguir. Goiás é o estado número 1 do país e todo goiano faz parte dessa conquista. Somos o estado número 1 na segurança pública, com queda recorde na criminalidade. Número 1 em ambiente de negócios, com crescimento da renda do trabalhador e líder na geração de empregos. Goiás alcançou o primeiro lugar no IDEB e tem a melhor educação do Brasil. E quando o assunto é inovação, Goiás também é número 1. O estado mais digitalizado do Brasil, líder em gestão fiscal e transparência. Na saúde, o estado número 1 dá exemplo. Atendimento regionalizado, com 8 novos hospitais, 6 policlínicas e 1.000 leitos de UTI. E temos a maior política social da história, que fez Goiás ser o estado que mais reduziu a pobreza e extrema pobreza no Brasil. E sabe o que é melhor? Em 2025 tem isso tudo e muito mais. Governo de Goiás, o estado que dá certo e é o número 1 do Brasil. Podemos entrar aí nas suas casas? Se vocês permitem, agradecidíssimo. O desejo é sincero sempre de Deus e saúde, alegrias e vitórias em suas vidas de seus familiares e amigos neste ano novo de 2025, que ele seja justo e amoroso para vocês todos do nosso Brasil brasileiro. É domingo, é dia de Pode Cá Liberados, 10h30 da noite para o mundo inteiro, através das emissoras Sul e também dos aplicativos Smart TVs, LG, Samsung, iOS, Android, enfim, todos os canais abertos e fechados no Brasil, nas redes sociais. E você que participa todo domingo com os comentários, a imprensa que repercute todos os nossos entrevistados, o nosso agradecimento e o prazer de sempre, eu, Cajuru, seu simples ser humano, de ter como companhia na entrevista ela, guerreira brasileira, acima da média em todos os sentidos, especialmente agora na vida pública, como senadora aqui no Distrito Federal, Leila do Vôlei, hoje um cearense que veio para brigar e para brigar pelos seus, né, pelas suas causas, né, pelos seus motivos, né, com uma bravura impressionante. O Girão tem se mostrado ali no Senado um dos mais combativos, né? Entramos juntos, né, Girão? Nós estávamos até falando. Nós três. Né? Nós três entramos. Prazer estar com você aqui, amigo. Olha, a honra é toda minha, viu? Olha, quando é as coisas de Deus, né? Quando é que eu imaginava na minha vida de estar sendo entrevistado por essa lenda que é o Cajuru, né? Que tem uma história impressionante no jornalismo e na vida pública. E a Leila. A Leila, que quantas noites, Leila, eu virei torcendo ali por você, pelo Brasil, e você tem feito grandes iniciativas no parlamento brasileiro, né? E é uma honra estar com vocês dois, participando desse programa, que tem dado uma repercussão muito grande, porque eu ando na rua, na praça, como vocês, e as pessoas comentam bastante. Para nós também é um prazer. Nós, sem dúvida alguma. Brasileiras e brasileiros, minhas únicas vossas excelências, o Eduardo Girão, para começar com ele como senador pelo estado do Ceará, onde ele é muito querido, eu vou sempre, inclusive fico na casa dele, ali na praia, ele tem esse carinho. Aliás, chega na casa dele, tem tudo arrumado, tem vinho, tem comida. É cearense, tem tudo. Todo cearense é cuidadoso. Cuidadoso nordestina acolhe muito bem. Essa é a palavra, Leila, você a definiu bem. E o Girão é de uma personalidade incrível, né? Ele chegou com as suas causas e eu queria começar por uma delas. Você acha que agora, em fevereiro, o Senado aprova ou rejeita jogos de azar? A gente tem que dar um passo corajoso em defesa da sociedade e nesse ano ainda fiz o pedido ao presidente Rodrigo Pacheco, levei os projetos para a gente pelo menos fazer uma contenção do que está acontecendo hoje.
Nem que seja nos horários de publicidade, no regulamento de... Aquela ideia minha. Exatamente, ideia sua, da questão de jogadores, de atletas... Cartões amarelos, vermelhos. De também técnicos, de pessoas que influenciam as pessoas para jogar. Cartão amarelo, porque você aposta em tudo numa partida. Escanteio, arremesso manual. Está acabando com o futebol, está acabando com a vida. Futebol. E a gente não pode transformar o Brasil numa república da jogatina. É isso que estão querendo fazer. No meu modo de entender, a gente deveria acabar. Chegar e dizer, não pode mais. E eu perguntei à presidente da Anatel, Cajuru presidindo de forma brilhante a CPI das manipulações esportivas, e nós recebemos essa semana a diretora da parte de automação, né, da Anatel, e ela colocou, é possível sim, é possível fazer um monitoramento, se ampliar um pouco as atividades, né, vamos dizer, a jurisdição de atuação da Anatel, a gente pode bloquear tudo, né, pode bloquear os sites. Então, eu acho que a gente vai ter que partir para uma decisão como essa para defender o brasileiro dessa tragédia que é o vício em apostas, em cassino, em bingo, e tem até jogo do bicho nesse projeto. Né? Você imagina a lavagem de dinheiro, né? Porque nos Estados Unidos, Leila, que é a meca da jogatina, se você entrar na página do FBI, faz esse teste, entra na página do FBI, que você vai ver em Nevada, que é onde tem Las Vegas, a quantidade de jogos ilegais que tem, de cassinos ilegais. E lá que é legalizado e que tem um trabalho forte de fiscalização. Tem milhares de casas fazendo apostas ilegais. Tu imagina no Brasil o que queriam fazer. E o argumento, só para a gente manter esse raciocínio nosso, é sempre a geração de empregos e a arrecadação, o aumento da arrecadação, Girão. E o que você tem a falar para essas pessoas, né, para o lobby, né, para os lobistas que estão lá no Congresso, diariamente falando isso? Muito bem você ter colocado isso. É uma falácia, na verdade, que não se sustenta em pé. E segundo a associação do pessoal do Ministério do Trabalho, lá dos Estados Unidos, né, que tem um nome que eles fazem, que é como se fosse o nosso Ministério do Trabalho aqui. Os cassinos e bingos pagam muito menos aos funcionários do que o comércio, do que o serviço. Então, é uma atividade que eles colocam lá embaixo, né? Então, perde sobre todos os aspectos, porque o que você ganha de emprego aqui, você perde em outros setores e paga mal os que vão ficar. E como que você combate a tese de que o cassino gera empregos? Justamente com relação a isso. Por quê? Porque existe toda por exemplo, lá em Macau, você pegar os dados da Associação dos Corretores de Imóveis, tudo o que está ao lado do cassino quebra. É como se fosse o eucalipto. O eucalipto, ele chupa tudo que está, morre tudo do lado, porque ele vai buscar água lá na profundeza e não sobra para ninguém. É como o cassino. Então, existe toda uma canibalização, essa é uma palavra ruim, mas é uma palavra que se adapta bem, de setores produtivos que perdem exatamente receita para o cassino, porque as pessoas vão jogar e não vai sobrar dinheiro para investir em outras atividades. Leila? E você acha que esse placar aí, vocês comentaram agora, que eu lembro, que quando o Girão, assim, desde o primeiro momento que nós começamos a tratar, né, que começaram a ventilar a respeito da legalização, você já reuniu toda uma documentação, né, trouxe pessoas da área para argumentar, para contra-argumentar. Hoje, como é que você vê a realidade dentro do Congresso? Você acha que essa legalização não passa? Olha, nós tivemos uma perspectiva de votação essa semana. Sim. E pelo ambiente do plenário ficou tão claro que ia perder de lavada. De lavada. Que o relator resolveu tirar o projeto de pauta. Mas não foi votação de bet, só para ficar bem claro. Não. Foi votação de cassino. De cassino e jogo, bingo. E bingo. E jogo do bicho, que está tudo junto. Isso. Né? E a lavada seria essa. A lavada seria derrotar o projeto. E eu nunca percebi uma mobilização tão grande como eu estou vendo. Eu sou espírita. A Federação Espírita nunca se manifesta sobre nada. Ela é tímida com relação a isso. E ela fez uma manifestação fortíssima, a Federação. CNBB também. A CNBB fez 3 notas. Eu nunca vi ela fazer 3 notas seguidas com relação a isso.
Os evangélicos Também. nem se falam, se reuniram os grandes líderes evangélicos do Brasil, assinaram a nota essa semana. Então, sem falar na PGR, Procuradoria-Geral da República, que tem 2 notas técnicas preocupada com lavagem de dinheiro, com essas coisas. O ex-presidente do COAF que se manifestou, a Associação Nacional dos Delegados da Polícia Federal, firme, o Sindifisco também, que reúne auditores fiscais. E sejamos sinceros, o governo Lula liberou e não pediu para a gente votar a favor. É verdade. Não, e mais do que isso, e eu tenho que elogiar. Né? Eu tenho que elogiar, a gente critica, eu sou da oposição, mas já votei projetos do governo Lula, como os mais médicos. Né? O que é bom para o Brasil, eu estou junto. Essa coisa não mistura para mim. Agora, o governo Lula fez algo muito positivo com relação a esse projeto, tanto o ministério comandado pela Simone Tebet, Isso. que é o Ministério do Bem Planejamento, lembrado, bem lembrado. como o Ministério da Fazenda, fizeram notas robustas, mostrando o perigo da legalização de bingo e cassino no Brasil. Então, eu acho que o bom senso prevaleceu. Esse projeto não vota esse ano, e eu espero, viu, Cajuru, com a ajuda sua, a ajuda da Leila, que são pessoas comprometidas com uma sociedade saudável. Saudável. Nós estamos vivendo um momento da humanidade muito preocupante, né? Onde os valores estão invertidos, né? E eu espero que esse tipo de projeto não tenha mais nem condição de votar no Senado Federal. Eu acredito que se a gente não der um passo nas bets, ou para proibir, ou para dar uma contenção geral, a gente não pode nem cogitar a possibilidade desse projeto votar para a pauta, porque a gente sabe o que é que está em jogo aí, e o que está em jogo é péssimo para a população e vai beneficiar magnatas. E eu vou além. Magnatas de um país chamado Espanha. Porque Grupo Ortiz, quer que eu dou o nome? Grupo Ortiz, exatamente, que, segundo, dentro dos bastidores, e a gente conversa com muitos setores, ali está muito direcionado esse projeto para esse grupo. E a gente não pode aceitar esse tipo de coisa. Olha, Leila, vamos sair de um lobby para um outro. Fortíssimo. Ok? Fortíssimo, Um outro fortíssimo também. Vamos lá. Só lembrando que eu tenho certeza que o presidente Lula, que aceitou a minha ideia, e também a do Romário, que ele vai fazer o decreto-lei e a gente, de repente, chegar à conclusão de que você só pode apostar no resultado do jogo e pronto, acabou, em função da existência das casas de apostas como patrocinadoras principais dos times de futebol, dos veículos de comunicação e tudo mais. Mais respeito à opinião contrária do senador Eduardo Girão. O outro lobby se chama cigarro eletrônico. E esse... Você acha que esse a gente vence também? Porque esse é forte. Esse é fortíssimo, atua também nos bastidores, né? E eu digo uma coisa para você. Eu percebo entidades seríssimas do Brasil se posicionando contra. Né? Você vê essas entidades que trabalham com saúde, né? Até o Cristo Redentor, Cristo, ele foi iluminado a partir de iniciativas de Sociedade Brasileira da questão que trabalha contra o câncer, né, o Hospital do Câncer, né, várias outras associações da medicina que fizeram notas públicas fortes e a gente conseguiu barrar. Né? Mas a gente sabe que está na tocaia esse projeto e quando a gente menos espera, inclusive, você apresentou um projeto. Apresentei um projeto para proibir vapes, completamente, né? Exatamente. Porque a gente já viu, eu morei nos Estados Unidos um período, e vi o estrago que aconteceu e está acontecendo lá, né, da juventude, banalizou completamente. Eu perdi o meu primeiro suplente por causa de cigarro eletrônico. É incrível. E o quanto que está afetando, né, a saúde dos jovens, Criança, o que tem jovens, né? jovens com infecção pulmonar, assim, é muito sério. É uma arma química. Isso. É uma arma Você química fala contra muito os jovens, isso. Né? E é uma verdade. Sim, esse é um assunto que é debatido no mundo todo e muitos países estão voltando atrás. Porque estão revendo. E o Brasil, vamos combinar, o Brasil é referência internacional no combate ao tabagismo. Sim, eu relatei Você relatou de José Serra, o último, que é o último projeto dele. Então, o Brasil conseguiu, em vários governos sucessivos, eu acho bacana isso, é uma política de Estado, né, não é de um governo de ideologia tal, o Brasil conseguiu reduzir o número de fumantes de forma drástica. E aí, isso impactou positivamente no SUS, baixando os custos. Né? Então, a gente mostra.
O que você... Aí vale para o jogo. Tudo de ruim tem esse mesmo argumento. Droga, Sim. maconha. Você pega a questão do que você pode arrecadar, liberando, legalizando, não compensam o impacto que vai ter na rede pública de saúde para tratar as pessoas, seja da ludopatia, com relação ao vício em jogos, e hoje a gente percebe que o vício em telas, que é outro debate que a gente tem na Comissão de Educação, está gravíssimo ao ponto de, corretamente, o governo federal procurar fazer aí uma proibição de celular. Eu acho que a gente tem que evoluir. Estamos indo para esse dentro debate. de sala de aula. Estamos indo para esse certo? debate. Porque o nível de atenção vai para o espaço, de dependência ali, de interação com o professor e com os alunos. Então, eu acredito que o vício é algo que a gente tem que fechar todas as portas possíveis. Porque tem pessoas que são expostas a isso e perde a vida, a família acaba, é devastada, é uma tragédia, e o peso para o Estado também é muito grande do ponto de vista econômico. Leila do Vôlei Admirável. Girão, eu vivi com você o debate dos CACs. Né? A questão do desarmamento. E, assim, tanto eu como você tivemos ali o tempo todo nesse debate. Fomos muito criticados. Sim. Né? Bombardeados. Porque, bombardeados, inclusive. Você também, né, Cajuru? Senhora. Nós três fomos bombardeados. Eu lembro, assim, que isso até afetou a minha relação com alguns amigos, né, que defendiam... Eu perdi amigos. Essa questão do porte, da posse de arma. Você teve um evento pessoal quando você morava nos Estados Unidos, sua filha, Isso. né? Um jovem invadiu, matou 17 alunos. Eu queria que você contasse um pouco disso, por que da sua defesa intransigente com relação a essa questão? Eu estou na política por causa dessa pauta. Principalmente. Eu sempre defendi a vida. É algo que eu passei por uma síndrome do pânico com 29 anos e fui ali repensar os valores e tudo. E a primeira pauta que eu peguei, eu vou chegar, a primeira pauta foi a questão da vida desde a concepção. Né? É o primeiro direito, o direito de nascer. E ali eu mergulhei cientificamente, pesquisando, me envolvi nessa causa de participar de palestras, de caminhada. Mas sempre vinha no Congresso Nacional, isso é que é engraçado da vida, né? Eu sempre vinha aqui em Brasília, pegando chuva para entrar dentro do Congresso Nacional. Muitas vezes não conseguia entrar, porque dava a quantidade de pessoas numa audiência pública, a gente não entrava. E eu era um ativista de causas. E essa causa da paz, aí é cultura da paz, né? Não combina com liberação de arma de fogo, como o governo anterior, o governo Bolsonaro, quis fazer e fez. Mas nós fizemos a contenção. Sim. Né? Porque, e olha a preparação que eu tive, é um sinal para mim. Eu trabalhei durante 30 anos da minha vida em empresa de segurança. Eu perdi muitos profissionais de segurança, vigilantes, porque o assaltante queria era a arma dele e matava ele pela arma. Tanto é que eu comecei e eu acho que a gente tem que correr com o projeto que a gente deu entrada, transformar arma de fogo para armas não letais, o taser. Né? Esse é um projeto que a gente precisa avançar, porque aí você vai substituindo. O que é que acontece? O que é que aconteceu na minha vida? Eu fui morar nos Estados Unidos por um ano sabático. Reuni os filhos do primeiro casamento e os filhos do segundo casamento. A cidade mais segura, eu não sabia, mas era a cidade mais segura dos Estados Unidos. O último assalto tinha sido há 20 anos, Parkland, na Flórida. O último assalto tinha sido 15, 20 anos. Assalto. Assassinato nunca teve. E num belo dia, no Dia dos Namorados, lá, 14 de fevereiro de 2018, o meu projeto era ficar lá uns 2, 3 anos. Um cara compra uma arma, é muito fácil comprar arma nos Estados Unidos. É o que queriam fazer aqui. Isso. Compra a arma e vai, no Dia dos Namorados, entra na escola e metralha quem vê pela frente. A minha filha, que era a única que não queria ir para os Estados Unidos, queria ter ficado no Brasil pelas amigas, 16 anos de idade. Adolescente. Adolescente, não queria, mas eu tive que... Não foi fácil para convencer. E ela foi com a gente. Justamente ela estava na sala que aconteceu a tragédia. Então, o atirador... O mundo parou para olhar naquele dia lá. Né? Aquele dia foi chocante. E eu fui o primeiro pai a chegar. Por quê?
Porque como eu gosto de futebol, fui até presidente Do Fortaleza, o Vamos melhor. chegar lá, Eu- Vamos chegar lá. Era a final da Copa da UEFA naquele dia. E eu combinei com os meus filhos para pegar mais cedo no colégio. E eu nunca tinha feito isso, porque tu sabe como é que funciona nos Estados Unidos. Ah. Pega na porta de casa o ônibus escolar e deixa na porta de aqueles amarelos. Sim. E nesse dia foi a primeira vez que eu fui pegar, porque eu disse, ó, eu vou ter que pegar vocês mais cedo para a gente ir para um restaurante brasileiro para assistir a final. Sim. Ah, vamos, papai e tal, não sei o quê. E eu fui o primeiro pai a chegar, uma escola de 3.000 alunos. Eu fui o primeiro pai a chegar. E eu vi tudo, eu presenciei, não a cena, né? Mas O desespero. o desespero dos familiares que foram chegando, dos alunos que conseguiram sair. O meu mais velho conseguiu sair. A minha filha, que é a segunda mais velha, ficou lá dentro, não conseguiu. O professor foi morto em sala de aula, um tiro na cabeça. Ficou na porta e foi a sorte, porque ele tentou entrar e deu um tiro e tentou entrar, e as crianças estavam lá. E ele foi matando no corredor quem ele encontrou. Então, ali eu disse, meu Deus, depois que a minha filha... Eu passei 20 minutos sem saber, porque as informações que chegavam que tinha matado todo mundo. E aí, quando a minha filha, o FBI vai tirando os sobreviventes, a minha filha veio, né, faz terapia até hoje, não é fácil, e ela conseguiu sair. Eu disse, meu Deus, eu sempre recebi convite para entrar na política, pelas causas da vida, né, contra a droga, essa coisa toda. Mas eu sempre recusei, nunca, não queria conversa. Dessa vez eu tenho um dever, porque eu sei que essa pauta de liberação geral de arma de fogo vai entrar na pauta do Brasil. Porque já estava ali a questão do Bolsonaro, aquela coisa. E eu concordo com algumas pautas do Bolsonaro, mas essa eu não me considero um desarmamentista. Eu respeito que as pessoas tenham arma em casa, para defender o comércio, para defender a sua família em casa. Sempre defendi. Mas você ter arma para andar na rua, cada um... Sabe o que é isso? Isso é a volta do faroeste. Isso é a Idade Média. Cada um por retrocesso. Si. Retrocesso civilizatório. Foi a única briga minha com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Você se lembra que eu falei para ele? Eu falei, presidente, arma na mão de todo mundo, o senhor não deve ter assistido, que o senhor não é muito chegado a filme. Com Michael Douglas, Um Dia de Fúria. Um Dia de Fúria. O Brasil vai virar um dia de fúria. Bom, você aí que é o nosso único patrão, vendo mais uma edição semanal do Pode Cá Liberados, um talk show de entrevistas diferente de tudo que você viu. Eu, antes de voltar a Leila, vou lembrar aqui que há uma polêmica, em uma opinião do senador cearense Eduardo Girão, nosso entrevistado hoje, sobre o aborto. O seu pensamento, por favor. O meu pensamento é o seguinte, cientificamente, nós temos uma legislação no Brasil que eu acredito que acolhe a realidade. O STF está tentando, como aconteceu em 1973 nos Estados Unidos, legalizar por uma via que não é o seu papel. O papel é do Congresso de legislar sobre a vida. O que é que eu defendo? Nós temos, com 18 dias da concepção, sabe o que é 18 dias? É um carocinho de arroz para feijão. Já tem um coração batendo. Com 11 semanas, que é a DPF, que está lá no Supremo Tribunal Federal, que, no meu ponto de vista, está invadindo a competência não só nisso, em muita coisa no Brasil, tanto é que nós estamos vivendo uma insegurança jurídica, eles querem liberar o aborto até a 12ª semana de gestação, que já é aquele bebezinho, né, que nós temos ali o fígado formado, os rins, todo formadinho. O tempo, a diferença dele para a gente é o tempo. Então, eu defendo a ciência. A ciência mostra que a vida é viável já ali, que é um dom, né, que é uma interrupção disso. É como se você pegar essas câmeras todas que estão aqui, conectar, tira de uma vez, né, e isso gera para a saúde da mulher, segundo o British Psychiatry Journal, né, e compartilhado por várias universidades do mundo, problemas de ordem emocional para a mulher, psicológico
mental e físico. Se você pegar as mulheres que fazem aborto em relação às mulheres que não fazem aborto. Por isso que esse assunto, eu acredito que a gente deva estar sempre falando, tirando debaixo do tapete e debatendo sem pudor. Por quê? Porque alguém que pode estar nos assistindo, pode estar passando por uma gravidez não planejada, né? Ela ter acesso a essa informação, porque são duas vidas que estão em jogo com o aborto. A vida da criança e a vida da mulher, que fica com a saúde prejudicada para o resto da existência. Você pega esse dado do British Psychiatry Journal, mostra que a mulher que pratica o aborto, ela tem uma propensão muito maior a desenvolver crise de ansiedade, síndrome do pânico, envolvimento com álcool e drogas e o suicídio. 155% a mais do que a mulher que não praticou. Então, a gente tem o dever de debater esse assunto, de levar essas informações sem julgamento, mas, ao mesmo tempo, levar a solução. Sabe qual é a solução? É a adoção. Né? A adoção que é um ato de amor e que, quando a gente... Tem vários grupos que fazem isso, inclusive a Elba Ramalho, que é cantora nordestina, que fez um aborto em 1973. Ela fala isso publicamente. Né? E que, a partir daquele momento, ela começou a se perder na vida com o sentimento de culpa. Quando viu uma criança no shopping com a outra mãe, ela dizia, poxa, meu filho teria essa idade. E ela faz um trabalho diuturno para tentar ajudar, apoiar mães que têm a gravidez não planejada, para que elas mantenham. Né? E é engraçado, 92% das mães que mantenham a gravidez para intenção de doar, depois não quero, vou fazer a adoção, elas desistem da adoção. A mulher estuprada, ela não tem o direito de se abortar, na sua opinião? Ela tem o direito no nosso ordenamento jurídico, né? Não é punida por isso, e eu acho que a observância da consciência deve ser preservada, tá certo? Eu acredito que a legislação de hoje, como eu falei no início, atende. Mas nós, ao ponto do despertar da consciência, das informações que vão chegando para as pessoas, a gente deve dar a informação para elas. Muitas mulheres, eu conheço, e já participei de muitos debates, e aí não cabe julgamento, nem de um lado nem de outro. Mulher que é porque um erro não justifica um outro, entende? O estupro é um crime hediondo, absurdo, tem que ser punido no mais alto grau. Mas a partir do momento que aquela criança que não teve culpa do que aconteceu... E nem a mulher, nem a mulher, as informações têm que chegar para uma decisão. Mas a gente não pode julgar... Entrando no jogo político agora, já que domingo passado demos espaço para o senador Humberto Costa, eu não sabia, né? Nem eu nem a Leila. Ele tem mais tempo de PT do que o Lula. Ele tem 45 anos de PT, do Partido dos Trabalhadores. Todos nós. Só o pessoal eu não sabia. Ele pernambucano, né? Nosso colega, né? E a gente respeita a opinião de todo mundo aqui. Na questão do jogo político, o que se debate é que realmente houve a determinação para o assassinato do presidente Lula, do vice-presidente Geraldo Alckmin e do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e que Bolsonaro sabia de tudo e que ele que mandou executar. Qual é a opinião do senador Eduardo Girão? Olha, para começo de conversa, eu gosto de respeitar a Constituição do Brasil. E a gente vê um ministro do Supremo Tribunal Federal que se diz vítima dessa trama. Está com esse processo, com esse inquérito, para mim, já é um absurdo estar acontecendo isso no Brasil. Tá? Para você isso inocente, o Bolsonaro? Não, eu posso dizer que esse processo começa errado. Isso é um erro estratégico, inclusive daqueles que querem, de uma certa forma, empurrar a goela abaixo uma narrativa. O que eu vejo, e eu digo isso, já dei entrevistas, é que faltou liderança no Brasil, no final do mandato do Bolsonaro, sabe para quê? Para mandar aquelas pessoas que estavam nos quartéis para casa. Esse foi o grande erro. Faltou. Quem é que... Mas você não acha que o fato daquelas pessoas ficarem ali já era uma estratégia para o que viria no dia 8?
Veja Por bem. isso que não mandaram sair dali? Interessante isso, porque a gente teve a oportunidade de ouvir, né, durante várias audiências públicas, familiares de pessoas que estavam nos quartéis e tal, ter acesso ao processo depois de muito tempo. E o que a gente percebe ali eram pessoas que estavam indignadas, sabendo, e a gente é da democracia, de você ter uma posição contrária ao atual governo, e que pessoas que experimentaram o atual governo com relação a algumas pautas, que estavam indignadas ali na frente dos quartéis, pedindo, né, de acordo com a sua liberdade de opinião, nós estamos no país livre, colocando a sua manifestação, e o que é que acontece? Essas pessoas não tinham, pelo menos eu participei da CPI dos atos do dia 8 de janeiro, não se tinha uma liderança ali, né? Se tinham pessoas que se juntaram de vários países, pessoas que não tinham armas, e não foi uma arma encontrada com ninguém, não tinha, e aí todo mundo viu, não tinha tanque, não tinha organização, não tinha liderança, num domingo. Girão, pessoas vieram preparadas para quebrar mesmo. Ninguém pegou essas pessoas. Girão, O que é estranho é isso. um deputado goiano subiu na Assembleia Legislativa e admitiu que ele pagou mais de 100 pessoas para que viessem aqui com o intuito de quebrar tudo mesmo. O interessante é o seguinte. Eu fico pensando assim, você imagina se eles encontrassem cara a cara com Lula, com Alckmin e com Alexandre de Moraes num desses poderes? Nós quisemos pegar essas pessoas. Lá na CPI, a gente quis... Cadê as imagens? O ministro, na época ministro da Justiça do governo Lula, o Flávio Dino, hoje ministro do STF, não nos passou as imagens. Nós aprovamos o requerimento para ver, porque a gente quer identificar quem é que estava quebrando. Porque quebrou, a gente viu, a gente entrou. Eu estive aqui. Você estava lá, você viu. Eu vi Ele depois, quebrou. é chocante. Mas as imagens que tem dentro do Senado... E alguns quebraram na frente de policiais que viam e até riam. Riam. Bom, aí eu não sei, mas assim, Eu vi realmente vídeo. foi uma devastação. Policiais aqui do Distrito Federal. E aí, o que é que a gente vê nas... Aquele brasileiro que morreu aqui de Brasília, o Clériston Pereira da Cunha, né, morreu no presídio, na Papuda, com a PGR pedindo a liberação dele, Alexandre de Moraes não liberou. Problemas de saúde. As imagens do Senado, da TV, do circuito interno, é curioso. Mostra, é como se ele tivesse sendo chamado para entrar, para se proteger das bombas, com a polícia do Senado, que é uma polícia séria. Sério. Tanto é que a polícia coloca eles lá, dá as costas, porque vê que eles não têm nenhum tipo de perigo para a instituição. Não quebraram nada dentro do Senado, só um microfone, que talvez, segundo as perícias lá, o que a gente viu, era aquelas coisinhas que poderia estar quebrada há muito tempo, não quebraram nada. E essas pessoas estão pegando 15, 17 anos de prisão, sem direito à defesa, sem direito ao contraditório, sem os advogados terem acesso aos autos. Que democracia é essa no Brasil? São presos políticos para mim, Cajuru. Eu acho que aí é que está, a gente queria identificar, porque quem errou tem que pagar. Quem quebrou tem que pagar, quem organizou tem... Sim. Mas de acordo com a lei. A gente precisa fazer essa punição, a justiça... Com a presunção da inocência, presunção, né? Mas com dados para que seja... Não é isso que a gente está vendo. Infelizmente, não é isso que a gente está vendo. Então você não pensa como o Humberto Costa, que para ele o Jair Bolsonaro tem que ser condenado e tem que ser preso? Não, eu vejo, e você sabe das minhas restrições, a gente acabou de conversar aqui. Sim, claro. O Jair Bolsonaro tem uma posição independente, mas eu acho que tem uma forçação de barra muito grande aí para querer pegar o Bolsonaro como o responsável por isso. Não se tem materialidade nenhuma com relação a isso, né? E até na própria, nos documentos que a gente pôde ver, que vazaram, né, da Polícia Federal, da polícia e tal, você não consegue encontrar. Faltou táxi para o golpe. Por favor. Coisa de gude. Como é que é balinha de gude? Bolinha de gude. Você não encontra arma. É as pessoas com Bíblia, com bandeira do Brasil. Me parece uma coisa muito forçada, como uma narrativa para querer perseguir adversários, né? E a gente está vendo deputados sendo perseguidos, colegas nossos, como o Marcos Duval,
sem direito à rede social, com 50 milhões de multa, sabe lá como se tirou esse valor. Isso é um absurdo, né? É um deputado, infelizmente, zumbi, que nós temos hoje, colega nosso, um deputado que... Senador. Um senador que não tem as suas prerrogativas, que é uma vergonha o Senado, nós estarmos vivenciando isso, com um deputado que não tem nem rede social e nem passaporte, tiraram até o passaporte dele. Então, é surreal o que a gente está vendo no Brasil. Leila. Recentemente, nós tivemos ali no STF um cidadão que foi intitulado como Homem-Bomba, né, que morreu ali na frente do STF recentemente. Assim, o que você achasse que aquilo foi uma ação isolada? Eu achei aquilo lamentável, né, tudo aquilo, né, porque nunca se resolve nada pela violência. Um protesto, ele tem que ser feito, né, mas sem nenhum tipo de violência. Então, por isso que eu acho que nós precisamos, Cajuru e Leila, você que está nos assistindo, ter muita razoabilidade nesse momento, né? Se quer buscar uma pacificação do país, vamos aos fatos, por exemplo, eu sou favorável à anistia. Pessoas que estão recebendo aí 15, 17 anos, que estão desesperadas, empreendedores, né, sem direito à defesa. Por que nós não tivemos gente que quebrou absurdamente a esplanada dos ministérios em 2017, de movimentos sociais? E ali foi típico de terrorismo, né? Queimaram tudo, gente se feriu. E essas pessoas, cadê? O que é que aconteceu com elas? E agora, vamos mudar a lei. Tem lei do senador, tem um projeto de lei do senador Alessandro Vieira, né? Se eu não me engano é do Alessandro, que para criminalizar qualquer tipo, mesmo que não execute, qualquer planejamento, seja de golpe de Estado, seja de atentado terrorista, mas você no Brasil, na legislação atual, você tem que cumprir o que está hoje. E o que a gente vê é um Supremo Tribunal Federal alinhado política e ideologicamente com o governo Lula, né, fazendo uma caçada implacável a um lado, aos conservadores, às pessoas de direita. Você vê que deputados como Marcel Van Hatten, que estão aí recebendo intimação, inquérito por fala da tribuna, outros da esquerda, eu também não gosto desse negócio de rótulo de direita, de esquerda, mas outros com pensamento, com viés ideológico do oposto, não tem esse tipo de procedimento. É como se estivesse atuando de forma seletiva, de forma parcial. Isso, vamos encontrar pacificação desse jeito? Jamais. Bem, como sempre, depois do menor intervalo da televisão brasileira, o único neste Podcast Liberados, as perguntas que vêm após este menor intervalo, começando com Leila do Vôlei. Bom, falando um pouco sobre a anistia, né? Nesse primeiro momento, a gente não está tratando disso, até porque houve um episódio que realmente houve um recuo do Congresso. Você acha que para o próximo ano isso vai ser uma das pautas principais dentro da casa? Olha, Leila. E outra coisa, outra pergunta muito importante. A harmonia entre os poderes. Já aproveitando, falando de anistia, como é que você enxerga o cenário entre os três poderes? Perfeito. Eu vou deixar uma coisa linda que o Brasil precisa saber, que acontece no interior do Ceará e que tem o nome Girão. Nós voltamos já. As matrículas escolares estão abertas. E a educação em Goiás, tá como? Tudo reformado? Isso aí é elite. Material escolar e uniforme pra geral. Amasso. E tem até computador? Brabo, não tem jeito. Primeiro lugar no IDEB com os melhores professores do Brasil. Matricule-se no ensino mais brabo do país. Governo de Goiás, o estado que dá certo. Senhoras e senhores, meus únicos patrões, voltamos para a última parte deste Podcast Liberados especialíssimo de domingo em todos os canais abertos, fechados e nos aplicativos Smart TVs em qualquer lugar do planeta. O nosso entrevistado deste domingo é o cearense Eduardo Girão. E antes das perguntas da Leila, que ela já deixou, ele falou assim para mim no intervalo: uai, que é isso? Coisa linda no interior do Ceará? É surpresa?
Conte para o Brasil o que significa no interior do Ceará, e que tem um nome girão, Estação da Luz. A Estação da Luz é um projeto social, pegar todas essas pautas e fazer ações específicas sobre elas, né? Educação, numa escola que eu visitei lá na Índia, há cerca de 20 anos, que é uma escola de valores humanos, que é baseado nos princípios da paz, do amor, da não violência, da retidão e da verdade. Implantamos lá um sucesso, né? As crianças com autoestima lá em cima, com esporte. Quero convidar vocês para conhecerem esse projeto, que ajuda desde criança até idosos, né? Então é um projeto assim que esse é o caminho. Estação da Luz foi um nome bem propício, porque é jogando luz, né? E o bem, vocês sabem, o bem contagia, o mal contamina, né? Então tudo do bem se espalha como uma estação, né? E eu fico muito feliz de alguma forma ter fundado essa ONG, né, que desenvolve esse trabalho aí, já transcendendo o Ceará com relação a projetos sociais. A Leila colocou uma coisa muito importante, harmonia. É isso que a gente busca. Tem até aquela música do Beto Guedes, né, que fala o sal da terra, harmonia, é o que a gente precisa. Para ter harmonia, a gente precisa resgatar a Constituição brasileira, né? Precisamos respeitar todos a Constituição brasileira, né? E para o cidadão comum respeitar, os primeiros guardiões, que são os ministros do Supremo Tribunal Federal, precisam respeitar também. Quando a gente vê declaração de nós derrotamos o bolsonarismo, perdeu o Mané e várias outras políticas, declarações de ministros e ativismo, fazendo leis em lugar do parlamento, mostra que não existe harmonia dentro do Brasil, né? Então, eu acredito que nós votamos, todos nós aqui, importantes matérias para que, de alguma forma, a gente possa retomar essa harmonia, como, por exemplo, a PEC do fim das decisões monocráticas, né, que está parado lá na Câmara. Mas o Senado, que é tão cobrado, né, e é importante que as pessoas cobrem, fez a sua parte com relação a isso. A PEC antidrogas também, né, que é outro ativismo do STF, nós conseguimos votar, parou na Câmara. Eu quero imaginar o que é que vai acontecer, Leila, depois que a Câmara votar e, se Deus quiser, aprovar a nossa PEC, né? Vai acontecer um impasse institucional, porque o STF já foi lá e já declarou o porte para grama, quantidade para gramas de maconha, por exemplo. E aí, se nós do Congresso definirmos como porte zero, como sempre fizemos, seja no governo Lula anterior, seja no governo Bolsonaro, sempre nós deliberamos porte zero. E aí, como é que fica? Então, assim, eu vejo que a anistia, ela pacifica o país. Eu acho que nós estamos perdendo tempo com relação a isso. Esse ambiente de polarização, só quem ganha são os polos. E o caminho do meio, do equilíbrio, perde da razão. Perde. Né? E eu acredito que a anistia, como foi feita várias vezes, que é um assaltante de banco, que sequestrou, no passado muito recente, a questão até de embaixador, né? Não teve anistia. Por que não pode ter para pessoas, por exemplo, que nem na esplanada dos ministérios estavam, né? Como tem casos que foram documentados e que estão pegando punição, né? Então, a gente precisa ter muita calma nessa hora e saber separar aí o joio do trigo para que a gente possa levar adiante. O que faltou para ele responder das perguntas que você deixou, admirável Leila do vôlei? Então, o ano que vem nós vamos ter eleição no Senado, na Câmara. Acho que todos nós aqui estamos aguardando, acho que o Brasil também, as eleições, tanto para a Câmara como o Senado, para as presidências ali, os comandos. Como é que você está enxergando isso? Qual é a tua posição, a tua opinião também? Não sei se eu te coloquei numa saia justa, mas assim, é muito bacana. Ele adora assim, saia justa. Estou interessado em saber a tua posição. Olha, o princípio da transparência, como eu não sou político, eu estou na política, né? Mas eu não venho do Nós como três, vocês, os três. Né? Eu adoro responder tudo, né? Da forma mais transparente possível. Eu gosto da pessoa do Davi Alcolumbre como pessoa. Uma pessoa que sempre conversa, atende bem, sempre muito respeitoso. Articulado, né? Não, e é muito agradável. Eu
fiquei muito frustrado, porque na época, para derrotar o Renan Calheiros, a gente estava chegando lá, e eu votei no Davi Alcolumbre, né? Trabalhamos ali para emplacá-lo com uma esperança para o Senado, e eu vi, particularmente, me senti frustrado com a atuação enquanto presidente do Senado. Eu votei no Regufe. Eu lembro que você votou no Regufe. Eu também. Você também. Também. E aí o que é que acontece? Nós tivemos ali um momento ruim do Senado, né? Engavetando, para buscar um reequilíbrio entre os poderes, engavetando o pedido de impeachment, se curvando ao Supremo Tribunal Federal, que é tudo que o Brasil não precisa nesse momento. Aliás, naquele momento, de altivez. Naquele momento você não acha, Leila, e você não acha, Girão, e vocês aí do outro lado, repito, nossos únicos patrões, que o melhor nome, e seria a primeira mulher da história dos 200 anos do Senado Federal a ser presidente, o melhor nome não era o da Simone Tebet? Naquele momento era. Naquele momento, realmente, a Simone perdeu uma oportunidade, até porque né? estava vindo uma nova legislatura. E a eu não gente sei se queria. a gente vai Como ter. nós éramos o novo naquela casa, nós também tínhamos aquela expectativa de ter o novo também à frente do comando do Senado. Teve muito disso. Nós tínhamos a Simone, nós tínhamos outro grande nome. Espiridião Amin, que chegou perto ali naquela reta final. Sim, né? Mas foi o que foi possível fazer. Eu acho que errar uma vez, ok, errar duas vezes já não é. Eu não voto em Davi Alcolumbre, né? Eu quero deixar muito claro. Mas já tem outro candidato? Tem, o Marcos Pontes lançou, e eu acho que outros vão lançar. Ele lançou? Eu acho que quanto mais lançarem, melhor para o debate. O astronauta lançou? Lançou, já tem mais de mês. Né? E eu apoio essas candidaturas e acho que vai ser importante para esse debate no Senado uma alternância de poder. Porque voltar a Davi Alcolumbre é exatamente o que está acontecendo hoje. Eu acho que o Senado precisa respirar melhor para que resguarde as prerrogativas da casa, avance e não retrocesse. Leila, há um assunto que todo mundo está discutindo, que você enxerga o lado bom, inquestionável, que para mim até é uma revolução humana, e o lado ruim, que eu queria a sua opinião neste podcast Liberados. Inteligência Artificial, senador Eduardo Girão. Olha, um projeto importante que é preciso que a gente faça um debate com calma, sem assodamento, porque isso vai valer para as futuras gerações. Né? E não é o que eu estou vendo isso. Eu estou vendo uma ânsia muito grande de fazer. Né? Me preocupei bastante com um dos itens, que é como se criasse uma super agência para dizer o que é verdade, o que é que não é. Poxa, ninguém aguenta mais censura, ninguém aguenta mais. Tem 61% dos brasileiros com medo, segundo uma pesquisa recente, de se posicionar nas redes sociais. Isso não é democracia o que a gente está vivendo. E aí tem esse dispositivo, melhorou. O senador Eduardo Gomes fez um trabalho muito bacana, hercúleo, tirou muita coisa, mas ainda ficou isso. Né? E eu acho que a gente tem que evoluir também para a questão de direito autoral. Né? A gente precisa fazer esse debate com calma. Você não participou da comissão, a Leila participou? Participei 2 vezes. Eu não participei. A maioria dos senadores não participaram, porque era uma comissão especial. Isso. Então, está marcado essa semana, né? Terça-feira, mas eu pedi, inclusive, na sessão, para o presidente adiar, deixar isso para quarta, pelo menos, ou para outra semana, para que a sociedade possa se inteirar do que está ali, para a gente não fazer algo... Até os próprios senadores, né? Tem muitos, como você falou, que não tiveram acesso. Girão, agora vamos sair um pouquinho dessa tensão política, vamos falar um pouco de esporte? Bora, né? bora. Você também é um torcedor, foi dirigente, né? Está muito envolvido e é muito envolvido ainda com o Clube Fortaleza. E está indo muito bem, né, no Campeonato Brasileiro. Está gostando? Esse muito bem começou com ele. Por isso que eu quero ouvir. O time era da Série C. Pois é. Ele que tirou o time da Série C, o Girão. Pois é. Leila, me fala um pouquinho como torcedor, dirigente. Eu vou falar uma coisa, porque isso emociona a gente, né? O meu pai sempre foi muito ausente, viajava muito, né, trabalhando e tal. E o filho, eu e minha irmã, eu mais velha, minha irmã, 4 anos antes, 4 anos mais nova. E o meu amigo de infância ali, né, onde eu era o Fortaleza. Então eu arrumava pequenininho o jeito para pegar carona, para ir para o estádio, para ir para treino, né? E nunca imaginei na minha vida que um dia eu podia ser presidente desse clube centenário, que é o Fortaleza. E eu fui o presidente dele na véspera do centenário. Eu poderia ter sido o presidente do centenário do clube,
se eu tivesse algum interesse político, inclusive. Porque o meu mandato era de 3 anos. Começou em 2017. 2018 é o centenário do clube, né? Eu tinha mais um ano pela frente. Mas eu entrei para... O meu talento qual é? O dom que eu acho que eu tenho é de organizar, de pacificar. O Fortaleza tinha muita briga interna de funcionário com diretoria, de jogador com funcionário, com diretor. Mas era uma coisa de ex-presidentes. E nós conseguimos ali, em 7 meses, muita gente acha que eu passei muitos anos no Fortaleza, foram 7 meses como presidente. Sim. Nós conseguimos fazer um trabalho forte de pacificação. Você interna. teve um achado que foi o Rogério Ceni como técnico, né? Foi. Ali foi a última, vamos dizer, saindo do Fortaleza, foi o que me deu tranquilidade para sair e deixar o Marcelo Paes, que hoje é o presidente, está fazendo um grande trabalho. Era o meu primeiro vice. Muito bom mesmo. Que entende muito mais de futebol do que eu, né? Porque eu compreendo, de É difícil administração. no futebol um dirigente falar isso. E deixamos organizados o clube, né? Com superávit, tranquilo. E ele deu uma sequência maravilhosa, né? Porque entende do esporte em si, Esse ano da quase gestão. que o time vira vice-campeão brasileiro e poderia ter sido campeão. E está entre os 5. Quando a gente assumiu o Fortaleza, ele estava na 3ª divisão. Terceira do Campeonato divisão. Brasileiro. Isso que eu falei, Em 2017 agora. Série C, né? Você imagina o que é a 3ª divisão? Que Nem salto, jogo televisionado né? ele Que faz. salto, que Não tem salto. dinheiro, não tem patrocínio, não tem nada. Não tem nada. E a gente conseguiu, né, com muita... E aí é um trabalho de equipe. Nossa, Tá? isso é incrível. Aí no é um esporte. trabalho de assim, e eu fiz questão, sempre tinha aquele mito de que para se ganhar no futebol, é um mito que sempre diziam, que tem que comprar juiz, olha que loucura. Né? E, enfim, eu disse, não pode. E outra coisa, e que jogador de futebol ia dar uma facada, como se diz, né? Ia dar uma chantageada na hora da partida mais importante. E eu disse, eu não acredito. Como é que o cara faz um gol e dedica para Jesus o gol? Faz uma defesa, dedica para Deus. Que história? Eles vão fazer isso? Eu me apresentei para cada um, cumpriram tudo o que a gente... Porque o respeito é a regra da boa convivência. Claro. Eles cumpriram tudo, profissionais. E juiz, negócio de juiz, pelo amor de Deus. Nossa, Esse é um mito que acabou, graças a Deus. E o VAR, amigo dele aqui, negócio de VAR, ajudou Eu muito. falo VAR te catar. Eu falo VAR te catar. Reforma política, não sei a opinião da Leila. Até hoje eu não tive essa oportunidade de perguntar a ela. Mas eu concordo com o Girão, não sei se vocês vão concordar. Ele e eu pensamos o seguinte, que deveria diminuir o número de deputados federais de 513 para 300 e, para mim, ao invés de 3 senadores cada estado, 2. Fala sobre isso, Perfeito. porque nós dois pensamos iguais. Acredito. Inclusive, não tem nem cadeira suficiente lá, lá na Câmara. Só tem 300. Né? E tem 513 deputados, se tiver todos monte de lá no pé. centro. Então, assim, e você vê, em Congresso é uma coisa difícil. Né? Quando tem reunião de Congresso, e vai ter agora no final do ano, é uma situação um pouco complicada. Então, acredito sim que isso é importante. Outros países já adotaram. O custo vai lá para baixo e a representatividade não perde tanto. Também, Cajuru, eu quero lhe parabenizar pela sua iniciativa, que está bem amadurecida para votar. Esse ano, infelizmente, não vai estar na pauta. Acho que não vai estar. Que é o fim da reeleição. Passando de uma 4 para bandeira. 5 anos E o eu mandato. acredito que seja até consenso na casa, assim. Já sim. Hoje passa, hoje passa. tranquilo. Mandato de prefeito, governador e presidente de 4 para 5 anos e eleições a cada 5 anos e não a cada 2 anos. E eleições únicas. Únicas, gerais. Então, isso que vai dar de estabilidade para o país, de É segurança jurídica, porque de 2 em 2 anos você ter eleição, aí fica essa coisa de emenda, essa coisa para lá e para cá, que eu acho até assim, eu acho que o Brasil precisa de mais previsibilidade. E eu fico feliz, Cajuru, Obrigado. de ter assinado essa PEC contigo. E eu fiquei feliz de você concordar. E vamos que vamos aprovar isso enquanto a gente Deus está no quiser. Senado. Eu sei que Bem. vocês dois vão, se Deus quiser, continuar na casa. Eu não Eu já vou ia para reeleição. perguntar isso, eu já ia perguntar Mas isso. agora chegou aquele momento. Aí fica jura? sendo a sua última Mas pergunta. então, deixa eu ser rapidinho. O que nós podemos esperar da sua vontade para 2026? Quais são os seus planos para olha, é o 2026? Até porque você encarou uma eleição agora para a prefeitura. Foi um milagre de eu ter Fortaleza. entrado para o Senado. Eu tenho consciência disso. Ali foi a mão de Deus, né, com a boa vontade do povo cearense que queria mudança.
E, por princípio, respeito quem pensa diferente, eu sou contra a reeleição. Eu também. E 8 anos dentro do Senado, para mim, assim, eu já vejo muito tempo e é bom oxigenar, né? Então, assim, não descarto participar Do processo. de reeleição. Ah, reeleição, estou Ok. fora. Né? Isso aí já deixei claro. De na outro campanha mandato. do Senado. De outro mandato. Mas disputar, por exemplo, um governo, dependendo da conjuntura, Sim. que a minha área é de executivo, né? Então, pode ser uma alternativa, porque se eu estou na política, né, é para, de alguma forma, tentar colaborar, e eu vejo que o Ceará precisa de uma mudança grande na forma de fazer política, na forma de gerir o que é público. Bom, agora chegou o momento do Defina em uma palavra. E sempre começa com ela, Leila do Vôlei. Girão, defina em uma palavra democracia. Liberdade. Em uma palavra, Luiz Inácio Lula da Silva. Decepção. Liberdade de expressão. Fundamental. Em uma palavra, Jair Bolsonaro. Esperava mais. Rodrigo Pacheco. Esperava mais. Arthur Lira, em uma palavra. Decepção. Agora, para fechar, para morrer de rir. Em uma palavra, Cassino. Tragédia. Harmonia entre os poderes. Essencial. E agora, em uma palavra, Eduardo Girão. Idealista. Respondeu bem. É verdade. Irmão, prazeraço, você não tem Certinho. noção, tá? É bom conviver contigo, é um prazer. E conviver no seio da sua família, com a Márcia, com seus filhos. Família incrível mesmo. Incrível. Gente, um Natal que vem aí, por favor, justo e amoroso, é o que quero para o meu povo e o que quero de coração para todos e todas do nosso Brasil brasileiro. E Leila do Vôlei e eu e Girão estamos aqui desejando Deus e saúde a todos e todas no encerramento de mais um Podcast Liberados no comando mundial da Rede TV e voltamos no próximo domingo, dia 15, sabe com quem? Uma entrevista que é misturada com um show artístico. Vai ser ótimo. Com Gustavo Lima, o cantor das multidões e o campeão mundial de redes sociais e de audiência em rádio e televisão. E uma pessoa super simpática. A Leila adorou conhecer. Adorei. Agradecidíssimo. Girão, paz e bem. Paz e bem. Muito É, obrigado, paz e bem. pessoal. Tchau, Um grande abraço. gente. Fala. As matrículas escolares estão abertas. E a educação em Goiás está como? Tudo reformado? Isso aí é elite. Material escolar e uniforme pra geral. Amasso. E tem até computador? Brabo, não tem jeito. Primeiro lugar no IDEB com os melhores professores do Brasil. Matricule-se no ensino mais brabo do país. Governo de Goiás, o estado que dá certo. Goiás inteiro acaba de ver mais uma edição semanal, 8 de dezembro de 2024, domingo, pela Fonte TV, canais 5.1 e 15.1, o Podcast Liberados, o programa de entrevistas já consagrado no Brasil inteiro, comigo e Leila do Vôlei. Voltamos no próximo domingo, 15 de dezembro, com uma entrevista exclusiva misturada com um show especial do goiano que o mundo inteiro conhece, campeão absoluto em redes sociais, rádio e televisão, o cantor Gustavo Lima.